Como é seu nome? Matheus. Matheus. Mas você veja o que a gente faz aqui em 2. Antes precisava de um estúdio, sim. de uma equipe, de uma... Eu tenho até uma paradinha dessa aqui pra gravar, assim, às vezes eu tô passando som, fazendo show, aí eu amarro um desse no pedestal e gravo uns vídeos, a galera curte, Você né? tá mais próximo, gente. Ai, Yes! Tem uns ring light. tudo bonitinho. Ao nosso encontro. Salu! Yeah! A gente tá gravando esse vídeo numa sexta-feira. Sexta-feira. Então, sexta-feira é dia e hora de brindar essa hora da noite, umas 8 e pouco. Levar o fim de semana. Como diz o povo, sextou. 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 Por que você resolveu vir? Ana Canhas, cantora, mas que achava que ia ser atriz. Por que você resolveu vir, Ana? Aquela risada tensa. Eu resolvi vir porque você entrevistou uma pessoa que eu admiro muito. Uma mulher incrível que mudou minha vida, chamada Carmen Silva. Das ocupações em São Paulo, ocupação 9 de julho, Frente de Luta por Moradia, Movimento Sem Teto do Centro. Uma mulher muito importante, ela é mãe de uma das minhas melhores amigas hoje, que é a Preta Ferreira. Achei que você fosse falar do Felipe Cato. Também, Felipe, olha, nossa, Felipe é a musa, deusa maravilhosa, né, que agora a gente se trata assim no feminino, que é a pessoa maravilhosa, ele é maravilhoso, né? Que coisa você me surpreendeu agora na entrevista com a Carmen. Eu tava vendo seus clipes e eu falava, é gravado em ocupação, é gravado em ocupação. Isso. Você tem um olhar, muita coisa me chama atenção na sua história e no seu trabalho, que você tem um olhar muito, muito diferente, para dizer o mínimo. Ai, Regina, eu sempre me senti um ET, sabe? Eu sempre me senti um ETzão no planeta Terra. Eu continuo, inclusive, me sentindo assim. Eu tenho uma mente muito fragmentada desde criança, né? Comecei fazendo teatro na escola, aí você falou, pô, ela ia ser atriz. Na verdade, eu sou uma péssima atriz, né? Você fez EAD? Eu fiz ECA. Eu também fiz ECA. Você fez ECA? Mas qual curso? Eu fiz jornalismo. Eu fiz artes cênicas. E aí, EAD é porque é a escola da interpretação mesmo, né? E aí, na verdade, eu saí de casa muito cedo. E aí, nessa época que eu saí de casa, eu tretei com a minha família, aquelas coisas básicas. E aí, eu trampava de tudo que era coisa. Tipo, trabalhei no espaço Unibanco servindo café. Trabalhava vestida de princesa em festa de criança, sendo assediada pelos pais das crianças. Ai, que alegria. Ai, que alegria, só que não. Então, Seus pais moravam em São Paulo? Moravam, só que meu pai tinha um problema com alcoolismo, era um outro rolê, assim, não dava pra eu morar com ele, embora eu desejasse muito isso. Uma pessoa dependente, assim, né? E a minha mãe deu uma treta lá, aquela coisa básica, tipo, meio mãe e filha, deu um estresse, eu resolvi sair de casa. E aí, com que idade? Eu tinha 17 para 18. E aí eu fui morar assim nos lugares, tipo, fui morar num pensionato. E daí, um tempo depois eu descobri que as meninas que moravam só morava mulher no pensionato e muitas delas faziam programa. E eu comecei a trocar muita ideia com elas, entender a realidade, sabe, conversar, a realidade dura, difícil que elas passam, assim, né? E mudei muito meu olhar sobre muitas coisas, saindo de casa, pagando aluguel cedo, me virando. E eu me lembro que na época um amigo me ligou e falou, Ana, eu sei que você canta. Imagina, eu nem achava que eu nunca tinha considerado virar cantora na vida, veja só. E aí eu tava tão dura na época, tinha dia assim que eu tinha, sei lá, juro por Deus, eu tinha R$2 pra comer, assim, eu tava muito fodida, sabe? Tipo, só dava pra comprar um miojo e fazer pega o ônibus ou come o lanche. Exatamente, vendendo almoço pra pagar a isso. janta. E aí eu fazia uns miojos gourmetizados lá com as azeitonas velhas da geladeira, mussarela dura, aquelas coisas todas que a gente passa. E aí na época um amigo meu falou, olha, vai ter um teste num hotel pra cantar, você quer cantar? Você já tava na ECA, não? Não, nessa época não, eu tinha acabado meio que de entrar na ECA, foi meio esse período assim, conturbado. E aí eu tava tão precisada que eu decorei 3 músicas da Billie Holiday e fiz o teste no hotel. Mas devo ter cantado com tanta gana daquele emprego que eu passei no teste lá e me tornei uma cantora. E na verdade, assim, comecei a cantar nos bares daí, porque eu expandi o repertório, comecei a decorar as músicas da Nina Simone, da Ella Fitzgerald. E muito louco, porque logo no primeiro trabalho, imagina, eu cheguei pra cantar, eu vi que você tem um piano aqui, ela tem um piano maravilhoso aqui, ela disse que toca piano.
E diferente de você que começou a tocar piano criança, eu me tornei cantora com 22 anos, que é quase terceira idade, né? Assim, pra descobrir a vocação descobrir o artística. talento, Então, foi uma loucura. Eu comecei a cantar sem saber o que era melodia, sem saber o que era harmonia, sem saber o que era tom. Você foi no... Me imagina com os músicos. Agora imagina você cantando jazz, amiga, com os músicos falando assim, não seria o tom que eu canto. Então fui aprendendo tudo na raça, sabe? Tipo, e aí chegou uma época assim que eu cantava segunda num bar, terça no outro, quarta no outro, quinta no outro. Tava feliz? Tava muito feliz e sendo muito explorada, assim, porque na verdade a vida da noite da cantora, do músico da noite, é muito dura, né? Assim, às vezes eu não sei, Muito. Nossa, eu cantava às vezes 3, 4 horas por R$50, R$100, Ula. um prato de comida. Então foi uma experiência que foi além da música, assim, formou o meu caráter, a minha ligação com as questões hoje. Eu vejo que a questão do ativismo para mim, né, não só do feminismo, mas das minorias, do rolê, enfim, tudo que eu venho fazendo, vem muito desse lugar, assim, dessas vivências todas, né? E desse outro lado da vida, né? E do glamour do glamour e da arte como sobrevivência e resistência. O povo acha que a vida da cantora é glamour, que a gente toma champanhe na banheira, mas não é assim não, gente. A gente trabalha muito. Olha, fazer um disco dá um trabalho muito grande, compor músicas dá um trabalho muito grande. Então, só que hoje, Ana tem na plateia Paulinho da Viola, Chico Buarque. Eu já tive, foi no bar, foi no bar. Não, é que assim, eles foram no bar, entendeu? E você tava cantando. Não, olha só, essa história é até engraçada. O Chico chegou, eu tava cantando no bar e o Chico chegou pra ir pra ver o show. E tava... Você viu ele chegar? Não vi, amiga. Ótimo. O bar tava lotado. Melhor não assim. tinha uma cadeira pra ele. Não arrumaram uma cadeira pro Chico Buarque, ele foi embora. Aí eu descobri depois. Eu falei pro garçom André, que trabalhava lá, falei, André, o que foi aquele buzum ali que rolou? Ele falou, não, tinha uma pessoa aqui pra te ver cantar, mas não tinha lugar e ele foi embora. Eu falei, normal, tudo bem, acontece, né? Ele falou, não, só que nesse caso era uma pessoa meio que eu acho que vai ficar bravo comigo. Eu falei, quem que era? Ele, o Chico Buarque. Eu falei, mano, ô André, você não levantou ninguém da cadeira, mandou alguém levantar. Ele falou, não, mas ele falou que ele vai voltar semana que vem pra te ver cantar. Dito e feito, ele voltou na outra semana. E imagina, ele sentou aí, eu cantei aqui, tipo, muito perto. O que você cantou? Eu cantei Retrato em Branco e Preto. Mentira. A música dele só a música dele com o Tom Jobim. Mentira. Como que é Retrato em Branco? Só uma letrinha pra quem não sabe. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seu segredo sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali, sozinho eu vou ficar tanto pior. O que é que eu posso... Enfim. Tom Jobim, né? Muito difícil de cantar muito essa difícil. música, essa melodia é uma... E você cantou essa? Cantei essa, aí eu comecei a cantar assim, né? Já conheço. Eu tava muito nervosa. Mas ele foi maravilhoso. Aí assisti o show, me convidou pro show dele depois, fui assistir o show dele. Foi incrível. E aí Paulinho da Viola, Caetano, muitos artistas frequentaram. Marina Lima, fiquei Ney Matogrosso, Gal Costa, assim, conheci muita gente, né, cantando nos bares, assim, né? A vida boemia da noite e tal. Então foi rolê crazy, assim, até eu lançar o disco, né? Fazer, enfim, gravadora. Daí começou um outro rolê também, pra hoje eu me tornar uma artista independente, mandar os caras da gravadora passear, né? Aquelas coisas. Você fez todo o trajeto, chegou lá e falou, não quero, essa história não é pra mim. Mas sabe o que é? É que sendo uma feminista, compondo músicas sobre sexualidade feminina, falando sobre aquilo que é tabu na sociedade, né? Que mulher também goza, enfim, falando de buceta, falando dessas coisas todas aí. Não tenha medo de uma mulher que goza. Exatamente, maravilhosa. E tipo, pra derrubar o patriarcado mesmo, a nossa função. Hoje eu dei outra entrevista, eu falei, a menina falou assim pra mim, todo macho escroto vai ficar desempregado. Eu falei, eu tô nessa lista desempregando os machos escroto, porque a gente tá numa revolução mesmo, né? Então, a gravadora é composta por homens, diretor artístico é um homem branco, hétero, cis. E a gente tá num mundo que tem pessoas trans, que tem pessoas pretas, que tem, sabe, tem... Refugiados, exatamente. Lá na ocupação eu conheci muitos africanos e africanas. Então a gente está num mundo que é plural, né? E depois de toda a opressão que a gente já sabe, a gente já tem consciência, porque hoje só não sabe quem não quer se informar. Não dá mais pra eu passar minha música pelo filtro dos homens. Ai, chegou alguém! É
próxima entrevistada. Lady Mãe. Ah, é? Mia, já senta no sofá aqui pra fazer nós três aqui. Oi, maravilhosa. Tudo bem? Tudo bom? Atrasei? Não, tá ótima. Não? Você pode esperar um pouquinho, Claro. Mi? Tudo bom? Eu tô conversando. Você pode esperar um pouquinho? Claro, boa Ana, noite. Mas pode Michele. receber ela tranquila. Você não tá filmando? Eu vou fazer um cigarrinho. Pode Ele para de fazer. filmar? Pode? Pode. É tabaquinho, tranquilo. É tabaco. Não, tá gravando, não tá? Estamos gravando. Ah, aqui, meu Deus. Aqui não para, não para, Não não para. para, não para, não Ó, para, vou pôr não. aqui. Quem que é a sua convidada? Me conta, agora que já... Minha colega de profissão. Jornalista também? Minha colega de profissão. E a gente vai conversar sobre a Copa de Futebol Feminina. Adoro. Que começou hoje. Aliás, a gente precisa muito falar sobre isso, né? Falar menos do Neymar e falar mais da Copa Feminina. Não né, é? Mina? Olha, eu vou te falar, amiga, tá babado esse assunto. Bom, mas aí você Vamos lá. não podia, enquanto ela faz o cigarro dela de tabaco, você não podia ser conivente, né? Passar por esse filtro. Não, a gente não isso. dá mais pra... Então, querendo falar de minorias, de LGBTfobia, antirracismo, sexualidade feminina, recebi uma entrevista essa semana que fala que o índice de mulheres que gozam, que tem orgasmo numa relação heterossexual é de 25%. Pasmem. Um quarto. Até eu fiquei chocada. Diz que a relação entre mulheres gays essa porcentagem sobe para 70%. Porque elas sabem como é que faz, né? A gente tem a PPA lá, então a gente sabe como é que chega no orgasmo. E os homens não sabem, então a gente precisa falar sobre isso, porque gozar é fundamental para todo mundo, não só os homens, mulheres, todos os seres vivos, né? Estamos lá pra isso. Exatamente. Né? Então, como é que eu ia... Imagina mandando uma demo pro cara da gravadora, falando assim, usa o cacete, mas não sabe usar a língua, lambe nós, não se apavore com uma mulher que goza. Então eu decidi, já premeditei a situação, falei, eles não vão topar esse disco. E aí fiz independente, gravei, banquei do bolso, na ralação, na raça. E aí atingimos 1 milhão de streamings no Spotify em 3 meses, o que foi Que é que foi maravilhoso. uma coisa muito massa. Enfim, o disco aborda todas essas questões, né? Legalização da maconha também. A gente precisa abordar a sociedade. Acho que a gente está num momento que a gente precisa questionar e não só questionar, já evoluir para o assunto sério. Vamos falar seriamente sobre essas questões, né? Como a proibição do uso da maconha promove o genocídio do povo preto periférico brasileiro através do narcotráfico. Então, né? a sua música, você como artista está focada você está nessa intenção, você está focada... Eu tô no amor, né? Tô na intenção da gente aceitar as diferenças, da gente se amar. É um disco também que fala sobre amor, enfim, o pessoal fala que ouve o disco pra transar, que acha o disco muito sexual. O que eu acho muito interessante, porque eu não queria fazer um disco panfletário, sabe? Então, eu acho que a gente tá no mundo pra amar. Né? A música é só um espectro, um escopo. Como o escopo transcendental tá muito limitado por causa da superfície da alma humana que se revela nesse momento anti-democracia, anti-direitos humanos, anti-justiça social, eu acho que a gente tem que aproveitar os espaços que a gente tem pra divulgar, cara, o amor, a igualdade, a liberdade, essas coisas, né? Tolerância acima de tudo. Teve Sabe que tem gente que debate essa palavra tolerância, eu já vi pessoas questionando que tolerância não é uma palavra boa. Eu já li por aí que a palavra certa seria empatia. A gente se colocar no lugar do outro sem necessariamente... Gosto muito da palavra empatia, sabia? Porque Gosto tolerância muito. me dá a sensação de que você está tolerando. Vai, deixa ela falar. Não é verdade? Deixa ela falar. Estou tolerando a diferença. Tem um viés negativo mesmo. Então, tá aí. Ô, Ana, num show recente seu, você contou uma história muito linda da sua avó. Pode dar um traguinho? Assim? Pode, à vontade. É só tabaco. Você contou uma história muito linda da sua avó. Muito linda. Sua avó era espanhola? Minha avó é da Espanha. E a minha avó, o pai dela, meu bisavô, era prefeito de uma cidade. E a gente sabe que ocorreu a Guerra Civil Espanhola em 1936. Isso lá, então. O ditador general militar subiu ao poder, tomou o poder, instituiu uma ditadura. E as pessoas que lutavam pela democracia, pelos direitos humanos, tidos como comunistas, pessoas que defendiam a igualdade, foram assassinadas. Meu bisavô foi fuzilado numa praça pública, na frente da minha avó, quando ela tinha 7 anos de idade.
Isso marcou muito ela. Ela fugiu pra França, cruzou os Pirineus a pé no inverno, na neve, com os 4 irmãos dela. Depois, não podendo viver na França como exilada. E O não... seu bisavô, então? Meu bisavô. O pai dela foi fuzilado Foi- na frente dela, tá? Exato. Ela fugiu com os 4 irmãos. Pra França. E aí estourou a Segunda Guerra Mundial. E ela não podendo voltar pra Espanha por ser filha de um comunista, vamos dizer assim, ela veio pro Brasil de navio. Só que a minha avó era uma pessoa muito amorosa, positiva, não reclamava de nada e nunca falou mal de ninguém, pelo menos nos 26 anos que eu convivi com ela. E ela plantou em mim a semente da música, porque ela cantava uma canção quando eu era muito criança, e eu entendia que, depois quando eu fiquei adulta, entendi que ela cantava essa música para que os fantasmas, eu acredito que da guerra, né, o horror da guerra civil, se dissipassem, assim. Então, aí eu costumo contar essa história no show, e aí eu canto um trechinho da música, que é uma música em francês, vou cantar um trechinho, que, na verdade, eu acho que foi a semente da música no meu coração, que me transformou numa cantora. Sem que você se desse conta. Sem que eu me desse conta. Foi através do amor da minha avó. Uma pessoa que sofreu muito, mas que era muito amorosa. E que era muito simples. Ela comia o pãozinho dela com nata, com manteiga e com alegria. E eu pensava, uma pessoa que viveu a guerra, muitas vezes não tem um pão para comer, né? Então, e aí a música que ela cantava era, acredito que você conheça, que você toca piano, que é essa aqui. Quand il me prendra dans ses bras, il me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit d'amour, d'amour, d'amour de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens c'est moi. Mon cœur qui bat. Ai, coisa linda. É muito curioso, Ana, porque ao mesmo tempo que você é muito firme, que você é muito, quando uma pessoa me foge a palavra, contundente, você tem uma doçura, uma coisa que vai chegando e acomodando na gente, né, Ana? Que bom saber disso. Eu sou uma pessoa do amor. A gente sente. Eu acho que há que endurecer sem perder a ternura. Frase do nosso Che Guevara aí, que eu acho que esse é o segredo da vida, porque lutar é preciso, né? Tem muita coisa equivocada no mundo. Mas a doçura, a candura, A empatia. a empatia e o sorriso e a alegria, eu acho que muitas vezes eu consegui promover muito mais mudanças por esse caminho do que pelo caminho do afronte. Embora muitas vezes a afronta seja muito importante e necessária. Eu que, cantei no assentamento do MST, enfim, cantei defendendo nas ocupações, quebrada, favela, sarau, cooperifa, defendendo Lula, que eu acredito que seja uma prisão política, realmente, acho que hoje está cada vez mais claro isso para todo mundo. Tem horas que é preciso um embate, mas eu realmente acredito que o abraço, o amor, o afeto Ainda mais forte, é o que vai né? transformar tudo, né? Então, Você acha que a gente está nesse caminho no Brasil? olha, nesse momento eu acho que não. Nesse momento, estamos num momento de muito recrudescimento, de muita dificuldade para a cultura, para a arte, para a poesia, para a filosofia, para aquilo que transforma a cognição, para aquilo que nos torna humanos. Né? Você toca piano desde criança, isso foi algo que te transformou, Sem dúvida. não é? Então, eu acho que a gente está no momento de lutar por esse espaço. Agora, já que você falou de música, então, toca algum instrumento? Menina, eu toco assim na cara de pau, né? O que você toca? Eu toco Violão, violão, você assim, toca violão. é o instrumento de quem não toca, né? Porque assim, é um instrumento que acolhe aquele que quer muito tocar, mas não tem a paciência de estudar. Tá. Você toca o acorde maior, menor e tá tudo certo. E vai. É. Porque é o seguinte, então assim, não entende de música, não é cantor e tal, mas já trabalhou com Ney Mato Grosso. Como, Ana? Como que você acomoda isso dentro de você? Amor, eu acho que é o amor, eu acho que cara, eu acho que essa conexão claro, cantar é meu ofício, né? É o seu ofício. É a minha subsistência, é meu ofício, sou cantora, compositora, mas eu levo a vida assim, tipo, por exemplo, eu considero muito o bar, muito mais minha faculdade do que
uma Juilliard, uma Berkeley, sabe? Uma faculdade... Inclusive eu tentei estudar em faculdades de música, mas eu Não conseguiu? não consigo. Eu sou muito contrária à hierarquia. Eu tenho muito problema, especialmente vinda dos homens, que era a maioria dos professores. Sim. Então, eu sou meio autodidata na vida. E isso não é uma apologia também, porque eu acho que estudar é importante, né? Sem dúvida. É importante, mas pra mim, eu sou Dificultava. sou muito desajustada no sistema. Sou muito desajustada. Eu bato asas e invento as coisas, assim. É o que antes a gente ouvia que é uma menina difícil. Não é? A menina rebelde. Uma menina difícil, uma menina rebelde. Pois é, mas eu sou meio rebelde. Mas, por exemplo, o Ney. Um dia eu tive um insight, falei, pô, o Ney, meu amigo, eu falei, eu vou chamar ele pra dirigir um show meu. Aí comprei a passagem de avião. Nessa época eu tava tão dura que eu também não tinha dinheiro. Meu irmão me emprestou dinheiro, eu comprei a passagem de avião. Eu fui no barzinho do lado da casa dele, lá no Rio de Janeiro. Tomei umas 4 cervejas pra tomar coragem, bater na porta. Fumei tipo um maço de cigarro. De tão nervosa. Naquela época eu fumava muito, agora eu tô fumando bem pouquinho. Aí eu falei, Ney, então, eu tô aqui e tal, queria que você dirigisse meu show. E aí ele me pediu um tempo pra pensar, mostrei um clipe pra ele, que era um clipe que tinha uma nudez, falava já de empoderamento feminino, feminista e tal, e ele super topou, assim. E ele fez no amor, assim, sabe? Ele não quis cobrar, ele... Claro, eu paguei os custos todos, mas, sabe? Digamos que foi uma moeda artística, foi uma troca, assim, o que pra mim foi uma experiência muito... que me deu essa gratidão eterna, assim, uma generosidade que eu entendi assim, pô, estender a mão para um artista que está começando. Você entende isso como um aval? Sabe, é uma chancela que, assim, é a vida te falando, vai, Ana, que você tem que fazer isso. Sim, acho que sim, que é uma chancela da vida, né? Porque seria meio prepotente da minha parte dizer Sim. Algo diferente disso, assim. Claro que eu fico muito lisonjeada do Ney e tenho muitos amigos que eram meus heróis. Tipo o Nando Reis, Arnaldo Antunes, Marina Lima. São meus amigos hoje e eram meus heróis e heroínas da música, continuam sendo meus heróis e heroínas da música brasileira. Você sente que você em algum momento se deslumbrou? Porque é muito tentador se deslumbrar, Ana. Sim, me deslumbrei. Me deslumbrei quando eu assinei com a gravadora e saí do bar. Sabe? Aí a música em novela, das 8. Fiquei meio desnorteada. Fiquei meio assim, passei do ponto, bebia muito nos shows. Sabe? Eu não enxergava muito com humildade Foi um momento rápido, porque assim, o tombo foi grande. Né? Porque quando eu comecei a beber muito, os amigos se afastaram e eu fiquei muito amargurada, porque claro, todos nós temos dores, né, Rê? Nós temos fantasmas, acho que a gente está encarnado aqui na Terra meio que para espiar e aprender e evoluir. Então eu precisei fazer todo um trabalho de perdão, e primeiro de me perdoar, de perdoar os outros e de aceitação, assim, claro, lutar sempre contra o que é errado, mas para me tornar essa pessoa que eu sou agora, assim, de fazer amigos em todos os lugares que eu vou. Não entendi, Ana. A música na novela, vem dinheiro, vem reconhecimento, vem mordomia, aí você deslumbrou, começou a beber demais. Isso. E aí, como é que você caiu, que você estava entrando numa espiral ruim, negativa pra você? Retomou? Então, foi um momento difícil, porque foi quando meu pai morreu, né? Meu pai morreu em consequência do alcoolismo dele. E eu processei essa morte que eu comecei a beber. E eu descobri isso na constelação familiar. Você, para declarar o seu amor a uma pessoa da família, você comete o mesmo erro que ela. Eu fiz constelação. Você fez? Então, você sabe, né? Babado, gente, babado. Então, e aí eu comecei a beber. Então, peraí, pra você perdoar uma pessoa, você faz a mesma coisa? Não, ao contrário. Pra você dizer que você ama muito uma pessoa, você comete o mesmo erro que ela. Tá. Pra anunciar o seu amor. Isso na constelação familiar aparece. Muito. Então, tipo assim, uma pessoa da família que não consegue ganhar dinheiro, que você ama muito. Aí você vai ficar a sua vida inteira acreditando que você também não pode ganhar dinheiro porque você ama essa pessoa. É como se você compactuasse com ela na fraqueza dela. Isso. Beleza. Então eu comecei a beber muito e foi justamente nesse momento que as coisas aconteceram, né, e tal, gravadora, novela, tal. E eu comecei a me auto-sabotar. E quem apareceu nesse momento pra me dar um conselho de amigo, mas um tapa na cara, com luva de pelica, com muito amor, foi o Ney. O Ney percebeu que eu tava bebendo muito. E ele me chamou de canto. Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso. Ele me chamou e disse, Ana, você tem certeza que você vai trocar todo o seu talento por isso? Amiga, voltei pra casa, chorando, assim, aos prantos, e falei, chega, acabou.
Não vou beber agora muito pouco. Eu fiquei anos, na verdade, sem beber. Hoje eu bebo uma cervejinha e tal, que eu gosto, mas não bebo mais destilados fortes, assim, porque eu sou muito fraca pra bebida, a verdade é essa. Tipo, eu fico bêbada com um copo de vodka, sabe? Então eu aprendi que o caminho é o equilíbrio. Também achei que na hora que eu falei assim, não bebo mais, não fumo mais, não faço mais nada, me tornei uma pessoa meio chata, meio mala, sabe? Tipo, azeda. Tipo assim, tem gente que fala, né? Desconfia de quem não bebe, de quem não fuma, de quem não fala palavrão, de quem não fode. Então, assim, eu fiquei meio. Eu acho que o caminho é o equilíbrio, gente. Eu acho que o caminho é você fazer tudo com uma certa moderação. Aí você retomou, então, as rédeas da sua vida de novo. Retomei. E aí eu renasci, porque foi um momento que eu entendi que a humildade, cara, sabe o que eu comecei a fazer? Diga. Eu comecei a fazer uns lanches. Eu punha numa mochila. Eu saía de casa às 11 da noite, eu ia pra Paulista distribuir lanches pros moradores em situação de rua. E eu fazia isso sozinha. Tipo, sei lá, fazia uns 50 lanches e ia. E sempre que eu saía da minha casa com essa mochilinha, eu sentia que abria um portal dimensional, assim, pra mim, de energias. Eu sabia que eu tava sendo acompanhada, né, eu acredito na espiritualidade, nos nossos anjos guias aí, babalorixás, orixás, tudo isso. E aí eu mudei muito nessa época, porque eu conversando com as pessoas em situação de rua, primeiro eu entendi que é todo mundo ser humano, né? Eu queria romper essas barreiras, essa falta de comunicação, que às vezes a gente vê uma pessoa em situação de rua... Tem medo. Então, e olha, vou te falar, a violência que existe... É um descaso do Estado, existe um abandono em relação a tudo isso. Então eu comecei a tomar uma consciência social. Existe até inclusive um pacto do Estado para que as pessoas fiquem nas periferias, para que as pessoas não tenham acesso à cultura, para que as pessoas não ascendam socialmente. Nossa, então você se enriqueceu com informações preciosas. Foi numa vivência, né, de troca, de conversa. Eu ficava às vezes a madrugada toda na rua conversando com as moradoras, os moradores. E assim, também não tem assim, fantasia sobre isso. O ser humano, ele é ser humano em qualquer situação. Bom, calma, é porque eu tô pensando numa entrevista que eu fiz com um ex-morador de rua, mas continua. Que interessante, olha aí. Então aprendi, assim, passei por situações de risco, assim, que teve um homem que me agarrou, sei lá. Mas eu vi tanta história bonita, tanta gente com tanta decência, com tanto caráter, que eu rompi esse boundary, assim. Tanto que hoje eu tô na rua, os moradores todos se aproximam de mim pra conversar, sempre. Qualquer lugar que eu tô, parece que eles sentem. É um negócio que... a energia. A comunicação tá aberta, exatamente. A energia é o chakra, é a coisa toda da frequência. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer o outro ativismo, que foi os movimentos sociais, né? Fui conhecer. Você conheceu a Carmen. Conheci a Carmen, fui cantar nos assentamentos no interior do Brasil, do MST, na Floresta Fernandes, na Cooperifa, nas Quebradas. E no que isso te toca? Sinceramente... Existe uma noção de empatia muito maior nesses lugares. Porque as pessoas, se elas não se unirem, elas nem sobrevivem. É comunidade, é senso de comunidade. E eu conheci isso na favela, conheci isso muitas vezes com pessoas que não têm nada e dividem um prato de comida. De eu entrar numa casa, o cara não tem o que comer e dividir o pouco que ele tem com você. Sabe? Então isso me transformou, assim... Eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, sempre gostei muito de trocar, mas quando acontece esse tipo de situação e te atinge lá no fundo, você volta pra casa e você vê que você tem água no teu chuveiro, você vê que você tem comida na tua geladeira e que você tem o dinheiro do aluguel, você entende seu privilégio. Opa. Você entende que você é branco, você entende seu privilégio. Você entende que você canta e que tem um monte de gente que não consegue viver de música, você entende seu privilégio. Então, a partir do entendimento dos meus privilégios, eu comecei a usar a minha voz, a minha pequena voz, para ajudar quem precisa. O que te intimida? Falta de amor, falta de empatia, fascismo, imposição de ideias, preconceito. Te intimida e te paralisa ou te intimida e te deixa mais afrontosa? Isso me deixa mais afrontosa. Paralisar... Sei lá, sabe o que me paralisa? Eu ser uma pessoa que eu não gostaria de ser. Eu tenho horror a essa ideia de tipo, não fui legal com essa pessoa, não fui educada, não fui legal, não fui aberta. Isso me paralisa, assim, tipo, eu volto pra casa e falo, sabe, por que isso aconteceu? Então, eu tô num trabalho de meditação, né? Eu medito há 5 anos.
E na minha comunicação com o cosmos, com o cosmos, com a galáxia, com os seres de outros planetas, porque eu realmente acredito que eles existem, acho que a Terra ainda é um planeta que está num nível de consciência muito baixo. A gente ainda está muito preso no medo. É o que você falou, que te paralisa. Por medo, a gente deixa de amar, a gente não estende a mão, a gente tem medo de perder as coisas materiais que a gente conquistou e que, na verdade, né? Não divide e não fica aqui na Terra, né? Na hora que a gente parte para outro plano, fica tudo aqui. Ô, Anny, o que te faz chorar? Você é chorona, não? Eu cantando, eu choro muito às vezes, me emociono. Essa da minha avó, eu choro sempre cantando. O que me faz chorar eu choro muito de alegria hoje, muito mais de estar emocionada, de alguém na plateia que fala algo que é incrível, de um texto que alguém me escreve, do que chorar de tristeza. Eu chorei no dia, eu posso falar, eu chorei no dia que o Bolsonaro foi eleito, eu chorei. Esse dia eu fiquei com medo, assim, foi um dia difícil pra mim, assim, confesso. Foi... Bom, então a Ana vai, faz, acontece e tal, não sei o quê. E o lado pessoal? Você tem relação com sua família, não? Seu pai tenho relação com a minha família, eu tenho 4 irmãos, um faleceu. Mas eu com os que estão aí, e mesmo com o que está do outro lado, eu também tenho minhas conexões de coração. Tenho contato, e minha família hoje é uma família muito grande, que é muito maior que a de sangue. Embora a questão da ancestralidade, do sangue é muito forte, mas eu tenho uma família que eu fiz nesses lugares... que, tipo a Carmen me acolheu como uma mãe. Ela olha no meu olho e diz: filha, o dia que você precisar, você venha aqui que eu sou sua mãe, né? A Preta é minha irmã. Então, eu ressignifiquei esse lugar da família também, até porque essa dicotomia, essa bipolaridade que a gente viveu política, eu vi muitas famílias se romperem, né? Nossa, amizades acabaram. Amiga, eu passei o Natal sozinha. Fica louca. Passei o Natal tretada, mas hoje, assim, cada um tem o direito também de... democracia é isso, né? Democracia é isso. Eu, inclusive, tenho críticas... Inclusive ao governo de esquerda, assim, que eu digo, defendo aquilo que eu acredito, mas não sou cega, tenho... Sim. E a gente... O sistema como um todo precisa ser modificado, porque quem governa o planeta é o interesse monetário, são as grandes empresas. Os políticos são fantoches, são vendidos, comprados por esses interesses. Quem manda mesmo na porra toda é quem tem dinheiro. É quem tem dinheiro. E esses a gente nem sabe quem são, a gente não sabe o nome. Eles não se expõem. Então é uma mudança que é num lugar da consciência mesmo. E a vida pessoal? Você tem tempo, você faz amigos e tal, você tem tempo de namorar, você gosta de namorar? Amiga, a gente arruma tempo pra tudo na vida, né? É só querer. Vamos ser principalmente pros rolezinhos bons, né? Todo mundo, porque nós, né? Claro... A gente gosta. A gente gosta. Eu tô numa fase ótima, eu tô numa fase que é chamada meio passando rodo, conhecida popularmente como passando rodo, conhecendo várias pessoas e aberta. Independente do gênero? Independente do gênero. Você se apaixona por pessoas? Sim, eu me interesso, apaixonar já é a fase 2, né? Boa. Eu me interesso por pessoas, e é assim que é. E vou te falar, eu era bissexual na adolescência, e aí eu sofri um bullying na escola tão forte que eu travei minha bissexualidade. Professores me sacaneavam na sala de aula, homens, obviamente, me chamavam de sapatão, e aí eu entendi que eu internalizei, e aí eu comecei a só namorar meninos. E de um tempo pra cá eu me libertei desse trauma, né, que o bullying dá uma traumatizada forte na gente. Nossa criança interna fica bem machucada, assim, né? E se retrai. Então agora eu tô no momento... super assim, sou o que eu sou, doa quem doer. Ama o próximo como a ti mesmo. Essa frase é do Buda, não é nem do Cristo, que veio 600 anos antes. Eu acho que o segredo dessa frase é o seguinte, você fala, como é que eu vou amar o próximo? Porque o segredo dessa frase é assim, como a ti mesmo. Então primeiro você precisa se amar muito, se perdoar e se dar esse amor, sabe? Nem que você tenha que sentar e dizer, cara, às vezes eu falo para as minhas amigas assim, Você já falou pra você que você merece a felicidade? Que você merece trabalho? Que você merece respeito, abundância financeira, coisas boas? A pessoa fala assim, nunca falei isso pra mim. Eu falei, então diz agora. Eu falei, diz agora, eu mereço. A pessoa começa a chorar, não consegue dizer. Então eu vejo que a gente precisa assim, se permitir até receber as coisas boas pra poder dar. Você não consegue dar o que você não tem. Se você vai tentar salvar uma pessoa que está se afogando e você não sabe nadar,
você vai se afogar junto. Então, a gente tem que aprender a nadar primeiro, tem que aprender a ser esse amor, se dar o amor. Então, o pulo do gato da frase é como a ti mesmo. A resposta está na frase, como a ti mesmo. Então, amar ao próximo como a ti mesmo. Você não vai poder amar o próximo se você não soubesse amar primeiro. Então, eu tô nesse exercício, assim, de tipo... Porque o sistema faz com que a gente acredite que a beleza tem um padrão, né? Por exemplo... Que a felicidade tem um padrão. Exato. Que ser rico é ser feliz. Ou ser magra é sou bonita. E não, gente. A beleza vem... Quando eu vejo alguém, tipo, uma pessoa preta de black power, sabe? Conectada com as raízes dela, de turbante. Eu fico inteira arrepiada. Eu falo, isso é a coisa mais linda do mundo. As pessoas poderem expressar aquilo que elas são. Sabe? Ou uma mina, tipo, às vezes uma mina gorda andando na rua de shortinho. Bem feliz. Mas relax, assim, sabe? E é isso, tipo, vamos se assumir. Minhas amigas trans, as travestis, todo mundo poder ser o que quiser ser, do jeito que quiser ser. Então, é isso. Esse é o auto-amor, é a gente se assumir, né? Sabe, sem medo. Claro que existe um sistema que diz pra você que isso é errado, mas a questão é você se iluminar e dizer, eu sou maior que o sistema, Tem uma outra via. Caguei pro sistema, sabe? Tipo, eu sou belo, eu sou bela. Então, e isso contamina, porque quando eu vejo as pessoas vivendo a essência delas, me dá mais vontade de viver a minha, sabe? E eu percebo isso nas redes sociais. Eu acho que você deve perceber isso fazendo seus vídeos. Sim. Quando você é honesta, sincera, verdadeira, você vai na veia da sua verdade, vai comunica. Todo mundo, então você falando de você tá falando do todo. É isso mesmo. Esse é o caminho, essa é a rede, essa é a malha que vai conectar tudo. Então, é isso. Seja você, sempre. E a gente vai entrar na malha da Ana, porque olha, tudo do bom e do melhor. É nossa, a aqui, malha é nossa. A malha é nossa e é uma celebração, sabe? Apesar de tudo que a gente tem pela frente, eu sigo acreditando muito nessa energia mesmo, assim, de que é possível. Existem chaves, existem coisas. A meditação me trouxe muita coisa legal, sabe? Então, eu até indico assim. E olha, não tem método, não tem religião nesse rolê. Senta, respira e solta. Respira e solta com calma. E deixa acontecer, né? Se você fizer isso 10, 15 minutos, você vai se sentir outra pessoa. Porque a ansiedade começa a passar, a angústia começa a passar. Você começa a entrar num eixo do equilíbrio mesmo, assim, tipo... Me percebo muito mais conectada com esse caminho do equilíbrio que a gente começou falando disso, né? Pra não ficar tão descompensada. Porque às vezes a gente reage muito, né? O ego reage muito, alguém te agride, você... No automático. Você agride de volta. E eu percebi que quando eu... Por exemplo, as pessoas me perguntam muito como é que eu respondo aos haters, aos minions que me atacam nas redes. Eles me atacam muito. Eu não reajo, tipo, eu muitas vezes mando amor, assim, tipo... Porque eu acho que as pessoas que ainda estão precisando de violência pra atingir o outro são as pessoas que precisam de luz mesmo, sabe? Então, mandar luz pra galera aí no rolê, porque aqui é nós. Alguma coisa que a gente não falou e que você gostaria de falar? Porque nesse canal a gente pode falar tudo. Ai, amiga, pode falar tudo? Pode. Olha, não, eu só queria dizer que obrigada. Eu que agradeço, Ana, de verdade. Obrigada. Nossa, foi tão gostoso quando ela topou. Sério? E eu realmente topei, porque você entrevistou muitas manas que eu admiro. E isso é muito importante, Rê, você ter um canal que traga pessoas com histórias muito concisas, histórias de transformação social, sabe? Porque é assim que mudamos o mundo. E desejar um beijo grande para quem teve a paciência de nos ouvir até agora, brindar a vida e fazer o convite a todo mundo que ainda não foi no show, que um dia, se puder, apareça, que estamos aí, certo? E se você não é inscrita no canal, não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, dê aquele like gostoso, mande seu comentário e compartilhe o conteúdo deste vídeo com quem você acha que vai gostar. Nossa! As mulheres! Boa. Aí tá na hora de aprender, hein, maluco? Porra, demorou.